quando as pessoas me procuram com os seus sofrimentos, com as suas dores da alma, em busca de uma solução, o DMP oferece uma ferramenta muito importante. Sendo totalmente desvinculado de crenças religiosas ou filosofias, ele pode ir mais fundo nas dores e no sofrimento que as pessoas apresentam. Na grande maioria, ou está com problemas familiares, de relacionamentos, ou relacionamentos no trabalho, ou frustrações na profissão, não entendendo o que está acontecendo, repetindo padrões, tipo, puxa vida, comigo nada dá certo, ou, nossa, de repente chega uma tristeza, uma sensação tão estranha que eu não percebo, eu não tenho ideia de onde ela vem. A grande maioria das pessoas que vêm buscar a regressão, elas querem uma regressão desvinculada de religião ou de filosofia religiosa. Por quê? Elas querem, na verdade, entender o processo individual, fazer talvez um passo mais adiante na vida, na qualidade de vida, entender o porquê que agem daquela forma, entender por que em determinados momentos têm atitudes que não são compatíveis com elas próprias, passando aquele momento de sufoco. Nossa, por que eu agi assim? Por que eu fiz daquela maneira? Não faria se eu não estivesse naquele momento ou de raiva, ou de tristeza, ou de desilusão. Isso é interessante de perceber porque, baseado nesses aspectos, a gente sempre pensa que está tudo guardado no inconsciente. É o inconsciente que determina qual a forma que você vai agir. Como que você vai se portar diante de uma determinada situação? Não é o consciente. Eu diria que o consciente, talvez 10% só das nossas escolhas. Então estaria tudo guardado nessa caixa imensa que é o nosso inconsciente, ou alma, para quem tem uma visão mais espiritualista. Todos as nossas falhas, os nossos fracassos de outros momentos, ou de vidas passadas, está arquivado ali, e são eles que determinam a forma como vamos agir. O método DMP, ele tem essa propriedade ou essa particularidade de não ficar só no nível interpretativo ou no nível intelectual, porque essas memórias, esses fatos, eles estão muito além do consciente. Eles estão guardados dentro da alma. E o nosso senso de realidade do momento é diferente. E o DMP tem essa propriedade de trazer para o momento presente. Então ele sai daquele aspecto interpretativo que é, sim, aconteceu numa vida passada, eu passei por uma tragédia, mas se eu só olhar para isso, eu não libero todo o aspecto energético que está ligado tanto num campo que a gente acredita, que reveste o corpo ou que reveste a alma. Sempre que esse campo é acionado, toda a memória que está guardada, ela vem para o corpo. É como se ela encampasse novamente no corpo e aí você tem a sensação. Quem já não teve a sensação de estar se afogando? Mesmo na cama ou pensando, poxa vida, vou pegar um navio, e já vem a sensação do, nossa, tenho a sensação de estar me afogando. Essa é a sensação que eu falo de que quando a memória é acionada por um gatilho externo, ela se torna presente. E essas memórias, elas estão profundamente guardadas e basta pequenos detalhes do dia a dia para acionar e trazer. Por exemplo, uma fobia. Eu já tive pessoas que tinham muito medo de animais. E não entendiam por que tinham medo de animais, porque sabiam no consciente que aquele animal não ia lhe fazer mal. Mas a memória guardada era de uma tragédia, era de uma selva, de ter sido atacado por animais ferozes e que ficou guardada internamente. Isso que eu me refiro no DMP, que ele vai além do nível intelectual. Ele avança dentro do tempo e faz a pessoa reviver aquela mesma história, trazendo as sensações corporais e liberando toda essa energia que está ali
armazenada e é uma energia velha, já desnecessária para o progresso e para o crescimento da pessoa. A respeito dos padrões, esses padrões que já estão incutidos no nosso inconsciente e que são padrões que a teoria e a prática afirmam que ele se repete. Uma vez que você adquiriu essa informação e esse padrão, você tem ele registrado no inconsciente. Então, toda vez que um mecanismo externo aciona, ele novamente se faz presente. E ele é tão interessante e tão forte porque são marcas corporais, além das marcas emocionais, que elas vêm juntas, casadas, tanto a física como a sensação, por exemplo, de uma dor. Eu tive um fato bem interessante de um cliente que ele estava sentindo dores muito fortes na região das costas, na proximidade dos rins. E ele fez todos os exames. Estou com problema renal, e é uma pessoa que já trazia isso, então o medo já estava internalizado dele de que realmente ele tivesse problemas renais. Interessante que durante a terapia, a memória que aflorou foi de que realmente sim, numa vida passada, ele tinha sofrido um acidente. E ele tinha levado um coice de uma mula que justamente atingiu o rim. Mas não dessa vida, era da outra vida. Então, sempre que acontecia um fato na vida dele que ameaçasse a integridade dele, não era muito física, mas a parte mais profissional, essa dor se fazia presente. E através do DMP, foi até conduzido ele até aquela experiência, e ele trouxe assim a dor muito real, muito forte. E trabalhamos a liberação dela. Faz bastante tempo que isso aconteceu e de vez em quando eu encontro, porque é uma pessoa das minhas relações, e eu pergunto, e a dor? Pois é, nunca mais. A dor, então, ela foi desmobilizada tanto do campo das emoções, da alma ou do inconsciente, quanto do corpo físico dele. É essa a proposta do DMP. E buscar o que você traz guardado e que é guardado muito profundamente para o momento presente e liberar a energia. Eu parto do princípio que a forma de energia e a física quântica está